Olha que legal, a Fabiana está comentando aqui que ela também já presenciou um acidente com pérfuro cortante. Foi o pronto atendimento. Então, qual que é a medida que tem que tomar? Lavar o local com água e sabão, não pressionar. E para um pronto atendimento? Você trabalha numa cidade muito pequena, uma cidade grande, por exemplo, em Belo Horizonte, qualquer uma das UPAs pode receber esse atendimento inicial. É o que a gente chama de porta de entrada. Exato. Né? Então, o serviço de porta de entrada, ele vai variar. Você tem que procurar no seu município qual é o serviço de porta de entrada. Aqui em Belo Horizonte tem vários. Inclusive, a gente pode colocar aquele acesso, aquele link. Isso, né? Tem um link que a gente colocou no blog, Isso. Mas para quem ainda não acessou, a gente pode colocar depois, que fala nos diversos municípios onde tem o serviço. Então, tem o serviço de porta de entrada, que geralmente é um serviço de saúde que atende 24 horas. Por quê? Porque o acidente com material pérfuro cortante, ele é considerado uma urgência. Então, o paciente que chega lá, inclusive, no pronto-socorro, por exemplo, lá na minha cidade é no pronto-socorro, ele tem preferência de atendimento. Uhum. Ou seja, se você mora numa cidade pequena, provavelmente é no hospital de emergência. Ou ali no vai ser pronto-socorro. o atendimento inicial. Inicial, que é a E o porta que de é entrada. feito lá, Ana Paula? Conta pro pessoal. Então, o que acontece, gente? Aí, quando você chega lá, por que tem que ser um atendimento 24 horas? Porque a gente tem, de preferência, 2 horas. Se for indicado a quimioprofilaxia, no caso de HIV, que é o coquetel, né, que todo mundo chama de coquetel, que são os antirretrovirais, de preferência a gente deve iniciar com 2 horas do acidente, né? E no máximo 72 horas. Porém, à medida que o tempo vai passando, a gente vai diminuindo a eficácia dessa profilaxia, dessa prevenção com medicamento, que é a quimioprofilaxia. Exatamente. E essa quimioprofilaxia do HIV, ela vai ser feita somente quando o paciente está, a pessoa fonte, né? Quer dizer, o dono do sangue que está lá dentro da agulha é diagnosticado? Não, aí tem várias situações, por isso que tem que ser analisado pelo médico. O médico vai analisar qual o tipo de pérfuro cortante que deu origem àquele acidente. Pra você ter uma ideia, o calibre da agulha, se você tinha feito um procedimento de punção venosa, ao invés de uma intramuscular, a probabilidade é maior na venosa. Tem mais a luz da agulha. agulha, a gente tem que avaliar a luz. Se é uma agulha que tem luz ou não, pode ser, por exemplo, aquelas agulhas de sutura, né, que não tem luz. Né? Luz o furinho. É o furinho da agulha, onde fica, Desculpa, temos a participação especial. Então, gente, o médico que vai avaliar isso na hora do seu atendimento. Por isso, você tem que procurar um atendimento médico e ele vai te perguntar qual foi o tipo de pérfuro cortante. Ele vai te perguntar se você sabe quem é o paciente fonte. Né? Vamos supor que você se acidentou no Descartex, que é outra fonte de muito acidente. Hoje, vem tratar é o quê? Na hora de descartar. Encontra aquela agulha sobrando ali no Descartex. Porque sobrecarregou o Descartex. Porque uma outra medida para evitar o acidente é o quê? Respeitar o limite do Descartex. Ou seja, você não pode descartar acima da linha pontilhada, senão agulhas podem ficar expostas. Isso, então vamos falar assim. O que a gente tem que saber, né, do acidente? Primeiro, se é um material potencialmente contaminado, que a gente chama, né? Então, o sangue é um material potencialmente contaminado, mas pode, nos ambientes em geral de saúde, pode acontecer acidentes com diversos tipos de fluidos biológicos, não necessariamente o sangue. Então, o que a gente considera hoje potencialmente contaminado é sangue, sêmen e fluido vaginal. Então, você trabalha num laboratório de análises clínicas, por exemplo, você vai fazer um espermograma, você pode se acidentar com o sêmen. Perfeito. Né? Também. Mas vamos falar do sangue, né? Que é o que a gente mais está falando aqui por causa da aplicação de injetáveis. Tá? Então, eu tenho que saber. Eu sei quem é o paciente fonte, então eu me acidentei durante uma aplicação com o paciente está junto comigo. Eu me feri com aquela seringa que eu acabei de usar no paciente João. Então, aquele sangue que está dentro daquela agulha que me feriu é do João. Ou seja, ali, nesse tipo de acidente, eu tenho uma pessoa fonte conhecida. Essa é uma informação fundamental para o médico fazer a análise das medidas que serão feitas lá dentro desse atendimento inicial. Em algumas situações, a pessoa fonte é desconhecida. Por exemplo, me feri com aquela agulha que está esquecida na bancada ou que estava exposta ali
na abertura do coletor. Essa informação, a pessoa ou fonte desconhecida, vai ser considerada na decisão da quimioprofilaxia. Isso. E sendo o paciente fonte conhecido, ele pode ser... O que a gente deve fazer nesse momento, né? Que foi o que você me perguntou. Você deve comunicar para o paciente que houve um acidente, que você se acidentou, e nesses casos, o protocolo é que o paciente te acompanhe até esse serviço de porta de entrada que a gente falou. Por quê? Porque lá vai ser feito o teste rápido, tanto em você quanto no paciente, tá? Mas o paciente não é obrigado a ir. Ele pode se negar. E nesse caso, se ele se negar, então é que a gente vai tentar sensibilizar, né, o paciente. Mas tem gente que não quer. Ou tem gente que já vai virar para você, a nossa colega ali testemunhou ali e falou, a paciente era HIV positivo, ela sabia que ela era, né? Ou ela contou, ela sabia pelo prontuário, de uma forma assim. Mas o paciente às vezes vai falar, olha, não, eu tenho o vírus, sou portador e tal, então você tem que ir lá, que você tem que tomar, né? Então, quando é sabidamente positivo para hepatite ou para HIV, inicia-se lá a profilaxia, no caso do HIV, a profilaxia. No caso da hepatite B, temos a imunoglobulina, né? E se o paciente não for vacinado, faz a vacina. Que a gente ainda vai falar um pouquinho disso depois, né? Considerando tudo aqui. Eu tô preocupada com o tempo. É muita coisa para falar, né? Mas olha só, pessoal, quem não puder assistir tudo aí, ou chegou no meio do caminho, as lives vão ficar, a aula vai ficar disponível, né? No Facebook, no YouTube da Aplicar e no blog também. E também tem o texto, né, Ana, que a gente escreveu, que tá bem detalhado, porque às vezes, eu quero conferir o que é que eu vi na live. Lá no texto tá bem completo, vocês podem entrar em contato com a gente também. Uma coisa que eu gosto de comentar nos cursos é o seguinte, quem deve conversar com esse paciente? Vamos imaginar que o acidente tem essa pessoa fonte, né, a pessoa fonte conhecida, né, por exemplo, o João é o paciente, enfim, me furei ali com aquele sangue dele. Quem conversar? O acidentado? Muitas vezes ele não vai estar bem, emocionalmente para ter essa conversa. Exatamente. Então, um coordenador imediato. Por isso que é importante comunicar com o coordenador, com o supervisor, com o colega. Para ele ter, então, essa conversa. E muitas vezes vai acontecer como aconteceu com a Fabiana, que comentou que o paciente passou pelos exames muito facilmente. O que é interessante a gente conversar com esse paciente? Que o fato dele ir passar por aquele exame, primeiro, o resultado é sigiloso, exatamente, né? O resultado do exame dele é sigiloso e ele ir, né, fazer esse favor, vamos dizer assim, vai evitar que o funcionário, o acidentado, tenha que fazer essa quimioprofilaxia que poderia ser totalmente exatamente, que era isso, o próximo passo, né? Se chegou lá com o paciente, fez os testes rápidos, e o paciente não tem nenhuma dessas doenças, né? Ali no momento do teste rápido, por isso que é importante o teste rápido, porque ele dá ali o resultado em 15 minutos, 20 minutos, você já sabe, né? E aí o paciente deu negativo, você não vai precisar de tomar a quimioprofilaxia, nem de tomar imunoglobulina, nem se preocupar com nada disso, tranquilo, né? Mas você vai continuar em acompanhamento durante 6 meses, e aí você vai ser encaminhado para o serviço de assistência especializada, como no caso era o serviço que eu trabalhava, né, que eu comentei aqui no começo, onde a gente fazia esse acompanhamento do paciente. Por quê, gente? Porque também existe uma coisa que chama-se janela imunológica. Então, na hora que a gente faz o teste rápido, pode dar ali negativo, porém, o paciente pode estar no período de janela imunológica, aquele período onde ele se contaminou, mas ainda não tem anticorpos em quantidade suficiente no organismo para ser detectado pelo exame, tá? Então, por isso é importante o acompanhamento. Por que eu estou falando isso, Bia? Porque a gente tinha uma porcentagem muito grande de profissionais que até iam no primeiro atendimento, mas depois abandonavam, né? E a gente tem que frisar essa importância por causa disso. Às vezes, ao longo dos 6 meses, havia o que a gente chamava de soroconversão. Então, o paciente entrava negativo, né, o acidentado, e à medida que a gente vai acompanhando, ele apresenta o resultado positivo. A porcentagem disso é muito pequena, mas pode acontecer. Por que é muito pequena? Porque se ele entrou, se ele foi feita uma boa avaliação, se ele tomou, inclusive, a quimioprofilaxia, aí que a porcentagem é mínima mesmo, porque a quimioprofilaxia ela foi feita para isso. Então, se a gente entra com ela dentro daquele período que eu falei, de 2 a 72 horas, a gente diminui muito a probabilidade de contaminação. Tá? Quero registrar aqui
Professor Patrick, professor Leandro, que estão aqui com a gente também na live. Os dois também são professores lá da pós-graduação do IBRAS da Abrafarma e vão estar com a gente lá nos módulos, né? Muito obrigada pela participação, tá? Isso aí, legal. Então, esse controle, você comentou do controle, né, continuado, né, que eu estou vendo que a Fabiana comentou, acho que você comeu agora. Isso, tem que fazer esse controle durante 6 meses, tá? Onde é feito um acompanhamento clínico laboratorial, que a gente chama. Então, o médico vai atender. Gente, é tudo gratuito, tá? O medicamento é gratuito, o atendimento médico é gratuito, é tudo pelo SUS. Perfeito. Tá? E a farmácia vai ter despesas com essa quimioprofilaxia? A farmácia, eu sempre falo farmácia, meu exemplo, né? O empregador, ele vai ter despesa? Não, tudo é gratuito. Ou seja, não esconda que esse problema aconteceu. Uma coisa importante, voltando aí a falar de farmácia também, né, que é a vida minha, mais aí dos cursos que eu ministro, né, da importância do registro do serviço, né? Então, o serviço farmacêutico ele tem que ser registrado. E mais um motivo da gente ter o registro do serviço realizado, no caso aí do serviço da administração de injetáveis, é que a gente vai ter as informações do paciente. Então, por exemplo, na hora H aconteceu um acidente, eu fiquei tão chocada, abalada, que eu esqueci de orientar, solicitar que o paciente fosse para esse atendimento junto comigo para passar pelos exames. Eu posso depois entrar em contato com ele, se eu tiver dados dele, telefone, endereço, etc. Eu me lembro aqui em Belo Horizonte, mesmo a prefeitura, o serviço entrava em contato diretamente, a prefeitura entrava em contato. Pois é, por isso que esse acidente, por exemplo, no Descartex, ele é super preocupante. Por quê? O paciente vai ter que tomar a quimioprofilaxia. Por quê? Porque a gente trata como se fosse a fonte desconhecida, porque realmente né? Se você acidentou dentro do Descartex, você não sabe de quem é a agulha que estava ali. Então, o médico vai fazer a sua avaliação e vai chegar à seguinte conclusão: a gente não sabe quem era o paciente fonte. Então, você vai ter que tomar quimioprofilaxia. E com relação à hepatite B, vamos falar da vacinação, né? Porque eu acho que a principal prevenção. Quando eu falei de prevenção, eu acabei esquecendo de falar sobre isso. Pessoal, quem aí, eu acredito que todo mundo está acompanhando a live aí nos nossos 4 canais, Instagram e Facebook das duas professoras. Estamos muito globais, gente, hoje. Estamos nos achando. Quem aí não está imunizado contra hepatite B, pessoal? Quem trabalha com aplicação de injetáveis, com estética e trabalha também com matéria. Na verdade, eu acho todo mundo tem que estar imunizado, são as 3 doses, e também confirmar a imunidade. Na verdade, eu acho que a maioria acha que está imunizado e às vezes não está. E às vezes não está, né? Quando eu entro para a aula de biossegurança, igual eu estava dando uma disciplina de hematologia, então, semestre passado, e eu falei, olha, só vai fazer aula prática quem trouxer o cartão de vacina. Por quê? Porque a maioria ou toma só uma dose, ou toma as 3 doses, mas não faz o exame de anti-HBS, que é o que vai falar pra gente se você está imune ou não. A gente tem que ver o nível, a gente tem que ver o nível de imunoglobulina no seu sangue para você saber se você entrar em contato com o vírus, se você vai estar protegido, né? Então, muita gente faz as 3 doses, mas não faz isso, né? E tem muita gente que não consegue imunidade. Faz as 3 doses e não consegue. E às vezes nunca pode conseguir. Aí, mas é bem particular. Mas tem que identificar. Mas assim, acaba sendo uma exceção. Né? Mas se você souber disso, né? Você vai tomar mais cuidado ainda. E o que é importante? Você, como gestor, farmacêutico, proprietário, enfim, gestor do serviço, é importante que você considere que na rotina das atividades, os procedimentos nesse seu estabelecimento, que você confirme através do cartão de vacinação dos funcionários e do resultado do exame do anti-HBS, se os seus funcionários estão realmente imunizados. Eles podem administrar a injeção se não tiverem vacinados, não tiverem passado por as 3 doses? O que você acha, Ana Paula? Se você fosse a gestora de uma coisa, né, de uma farmácia. Eu já trabalhei em hospital também. E quando eu fui fazer a seleção, eles me pediram o cartão de vacina. Pois é. Então, ou seja, é uma prática de hospital que eu também acho que tinha que ter, né? Há muitos anos, eu não vou nem falar quando que eu trabalho. Tinha que ter isso também na farmácia. É verdade. Em farmácia também tem que obrigar. Por quê, gente? Lembra que eu falei que vai fazer o teste rápido quando chegar lá, o acidentado e o paciente fonte? Aí você vai perguntar para mim assim, uai.
A gente está rindo, a gente aqui falando no ar. Mas o que acontece? Naquele momento que você se acidentou, vamos pensar, se você se contaminou com o vírus da hepatite B, C ou HIV, que são os testes que a gente vai fazer lá, você acha que vai dar positivo naquele teste rápido? Não, porque a gente acabou de falar que tem a janela imunológica. Então, para que faz o teste rápido no acidentado na hora que ele chega lá? É justamente para ter esse respaldo de que, se deu negativo ali, naquele momento, e daqui a 6 meses no seu acompanhamento, por exemplo, não falei que pode haver a soroconversão? Se deu positivo depois, quer dizer que você se contaminou naquele acidente. E aí você vai ser respaldado do ponto de vista da lei trabalhista, que é como acidente de trabalho. Como funcionário. E o contrário também vai acontecer. O proprietário, se o funcionário passa para esse exame inicial e ele tem um resultado positivo, significa que ele não se acidentou, não se contaminou, não se infectou naquele acidente. E sim que ele já estava infectado antes daquele acidente. Então... E vocês acham que isso acontece? Não, isso acontece muito. Muitas vezes o acidentado, ele faz o teste rápido ali, por causa daquele acidente, ele descobre que ele já está contaminado. Por quê? Porque geralmente, a gente viu ali um depoimento que 10 anos de serviço se acidentou uma vez. Isso geralmente não é assim. As pessoas se acidentam várias vezes ao longo da sua vida profissional. É verdade. Eu quero pedir só um tempinho, que eu preciso falar oi para Raquel, oi, lá de Tocantins. Ó, Raquel, é Tocantins mesmo, né? A Isabela Santiago e a Franciele Carvalho, que são lá do meu grupo de estética. Tem mais alguém aí do grupo de estética, gente? É porque vai subindo aqui. A Michele também, que já entrou um tempão. Tá todo mundo aqui comigo. Da Pernambuco. A Isabela lá de Pernambuco. Então, gente, o pessoal da estética tá ligado aqui. Por quê? Porque a gente trabalha com agulha o tempo inteiro, né? Botox, preenchimento, microvasos, né? Então, a gente trabalha com isso o tempo inteiro. Raquel, eu que sou sua fã, linda. E às vezes o pessoal da estética acaba não se atentando. Não se atenta. E recentemente a gente viu um vídeo de um relato, eu olhei para nós. É triste, mas é interessante para que a gente possa se atentar realmente para isso, que muitas vezes as pessoas não se preocupam, né? Não estão atentas a isso nunca, né? O Patrick está tendo uma participação interessante aqui. Escolheu a receita na forma da caneta, da glicemia. Muito interessante esse comentário. Vamos responder essa pergunta do Patrick, essa colocação do Patrick, aí a gente encerra por causa do tempo, senão depois fica muito longa, né? Aí se vocês quiserem que continue, deixa os comentários, sugestões, aí a gente faz de novo. A gente faz de novo, eu posso fazer de um lugar e a Bia do outro também, não tem problema nenhum. Olha só, bem legal essa pergunta do Patrick, realmente é fonte de muitas dúvidas, né? Para fazer a glicemia capilar, a gente tem no mercado 2 tipos de lancetadores e lancetas, enfim, materiais para fazer a ponta de dedo, né, para fazer o teste de glicemia. Ou seja, eu preciso de uma lanceta, é uma pequena lança que faz um furinho na ponta do dedo para formar aquela pequena gota que hoje uma gota apenas já vai fazer o resultado da glicemia capilar. Bom, os tipos de lancetas que a gente tem são lancetadores, que são parecidos com canetas. Tem gente que fala que é caneta, mas na verdade parece uma caneta, mas o nome certo é lancetador. E lá tem uma pequena lanceta, que você, ao usar, deve retirar ela, colocar uma nova. O fato desse procedimento, desse material, desse dispositivo, ser uma caneta e você ter que tirar a lanceta usada e colocar uma nova, expõe a pessoa que está manipulando a se ferir. Então, esse tipo de dispositivo, o lancetador, que parece uma caneta, ele é para uso individual. Então, quando você está lá na farmácia, você vai vender o kit, né, o glicosímetro. Desculpa, gente. O glicosímetro opera aqui. Desculpa. Quando você vai vender, então, esse kit que tem o glicosímetro, a caneta, esse lancetador é próprio para o paciente usar. Agora, você vai fazer o atendimento lá na farmácia ou numa campanha, enfim, num evento,
e vai fazer teste de glicemia ou dentro do hospital mesmo. Aí você deve dar preferência para usar coletores individuais, que normalmente hoje no mercado, praticamente todos, são retráteis. Ou seja, eles têm um dispositivo de segurança, acionou, a água fica escondida. Desculpa, gente, meu filho peludo resolveu ser bravo, ele tá brigando com os cachorros na rua. Eu tô olhando aqui, Bia, porque a gente está tendo alguns comentários e eu vou falar o seguinte com vocês, gente. Aqui no Instagram eu acho que não fica, né, os comentários, mas no Facebook fica. Então, quem puder, se a gente não respondeu alguma pergunta ou a gente não comentou alguma coisa aqui que vocês ficaram com dúvida, coloca lá no Facebook, porque vai ficar lá, né, a live vai ficar gravada lá para vocês verem depois. E aí a gente responde. Né? A gente responde no texto, a gente vai deixar também o link para o texto que a gente escreveu junto no blog, que tem todo o detalhamento, então seria um material de consulta aí para quem assistiu a aula. E lá nesse texto tem um link também para vocês terem acesso aos serviços, enfim, de acompanhamento do acidentado. Uma outra coisa que eu queria comentar, pessoal, é que tem uma galera aí que conhece bastante a Ana Paula, que é o pessoal que está desse lado aí, que eu estou olhando para eles agora. Eles já seguem a Ana Paula no Facebook e no Instagram. Eu me apresentei no início. Eu sou farmacêutica e sou especialista em aplicação de injetáveis. Se você tiver gostado da live, né, dessa parceria nossa, siga também os meus conteúdos. Tem muita coisa que vai ajudar vocês aí no dia a dia, tanto sobre biossegurança quanto aplicação de injetáveis. Se você tem conhecidos, enfim, sua rede de contatos também, que pode ser beneficiada com os conteúdos, entra lá no blog. Entrando pelas redes sociais, você tem acesso à página, www.aplicarconteudosaude.com.br. E quem está aqui assistindo a live minha, na Aplicar no Facebook e no Instagram também, convido a continuar e compartilhar esse material. Então, Angélica, linda. Chegou. Tava sentindo falta dela. Eu falei, ela não vai entrar, não acredito. Então, pessoal, compartilhem esse conteúdo, deem uma olhada lá na página da Ana Paula. A Ana Paula também tem postado muita coisa. Eu lancei recentemente, tenho vagas ainda para inscrição num curso online de aplicação de injetáveis. O objetivo dele ele foi desenvolvido por mim pensando no número de pessoas no Brasil inteiro que precisa se atualizar em aplicação de injetáveis, porque muita gente faz aplicação, mas nunca fez um curso, aprendeu com um colega, ou então quer treinar a equipe, né, atualizar a equipe. O curso online vai ajudar nesse sentido. E para quem nunca aplicou, ele tem toda uma teoria para você começar a aplicar e um módulo presencial complementar pode ser feito. Eu vou colocar o link, então, nas minhas redes sociais do seu curso. Pode entrar pelo link que eu vou publicar, tá, gente? Para fazer o curso online. E a gente também, em breve, a gente vai soltar aí umas datas dos cursos aí de vacina também. Verdade, né? Verdade. Como, né, quem é farmacêutico e está participando, acho que a maioria é farmacêutico, deve saber que agora as farmácias, né, a gente já tem agora a resolução publicada da Anvisa, onde determina requisitos para um serviço de vacinação ser realizado em estabelecimentos de saúde, que inclui a farmácia. Então, a gente precisa realmente levar conhecimento para o farmacêutico estar bem preparado, seguro. Vacina não é como qualquer, é um medicamento, né? Mas não é como qualquer injetável, então tem todo um conhecimento que o farmacêutico precisa adquirir para poder administrar esse tipo de medicamento, oferecer um serviço de qualidade. É mais uma frente, né, que o farmacêutico pode atuar na prevenção das doenças. Um nicho importante. Agora começar algo mais. Exatamente. Tem um monte de data já para os cursos ao longo de 2018. E a própria pós-graduação tem também um módulo, a pós-graduação que a gente comentou no início. Então, quem estiver seguindo aí nossas redes sociais vai ter acesso a essas informações mais detalhadas. E quem precisar de informação mais detalhada, manda mensagem, né? Isso, vou mandar um abraço aqui para a professora Sheila também, lá de Mossoró, que entrou ali, que é da pós da Abrafarma também. E para o André, eu falei errado? Falou certo. Não, é que eu ia falar que ela dá o módulo de saúde mental. Isso mesmo, saúde mental. Que é um módulo, assim, agora fora do nosso assunto aqui, mas eu acho que não tem módulo de saúde mental, não. Imunização também. Imunização também é bem raro. E a gente está aí, né, gente, com surto de depressão. Então,
só um parênteses que a gente está falando aqui, mas o farmacêutico tem que saber lidar, né, com isso também. Registrar também aqui a Maria Tereza, da Estética também, que é lá de onde que ela é, meu Deus do céu? Petrolina, e também a gente está aqui com a participação do André, que é lá do Distrito Federal, de Brasília, da Comissão de Estética de lá também. O pessoal da Estética está participando bem e eu estou muito feliz com isso. Por quê? Porque eu fiquei muito preocupada com esse tema, quis trazer esse tema, falei isso com a Bia, porque eu não vejo essa preocupação nos cursos de estética. A gente está tendo aí um boom da estética, né, que é uma nova área de atuação do farmacêutico, uma área maravilhosa, que eu adoro e que eu incentivo muito quem quer entrar para essa área, mas a gente tem que ter muito essa consciência, porque, como eu disse, a gente lida com o perfil cortante o tempo inteiro, e eu não vejo essa preocupação de ensinar isso, né, que a gente está falando aqui, nem como se comportar, quando acontecer, nem a prevenção, nem de vacina de hepatite B. Eu nunca vi ninguém falando assim, olha, gente, vocês têm que vacinar de hepatite B, porque vocês estão lidando com isso, né? É verdade. Então, a estética é uma área aí que a gente tem que preocupar muito. Eu posso falar 2 minutos? Só 2. Só 2 minutos, gente, só fazer um apelo. Gente, ainda a gente não chegou nessa parte de falar dos medicamentos, né? Mas eu vou só chamar a atenção que, caso você passe por todo esse processo, você chegou lá, foi avaliado, e o médico falou para você, olha, você deveria tomar a quimioprofilaxia de HIV, que são os medicamentos antirretrovirais. Gente, você pode optar. Você pode falar, eu não quero tomar. É uma opção sua. Mas eu quero fazer esse apelo para vocês, de que vocês não fiquem com medo de tomar. Por quê? Primeiro, são 28 dias só. Hoje em dia, o esquema que é feito, você vai tomar o medicamento, era 2 vezes ao dia, acho que agora é até 1 vez ao dia só. Uhum. As reações adversas hoje em dia são muito menores, então tem muita gente que fica com medo por causa das reações adversas. O que a gente tem de mais, de reação adversa que mais pode acontecer? Náusea e vômito, tá? Então não é uma coisa do outro mundo, diarreia. Então eu acho assim, mesmo que você for ter náusea, vômito, diarreia durante esse período, gente, são 28 dias, né? É melhor do que correr o risco. Por quê? A probabilidade de infecção, se você toma direitinho a quimioprofilaxia, ela cai para praticamente 0. Tá? Então fica aqui meu apelo, porque eu já vi muita gente sofrendo com isso, muita gente sofrendo para decidir se toma, se não toma, né? E depois você tem todo o apoio da equipe, né, desse serviço que eu falei, né, que vai acompanhar esse paciente. Então, quando era eu que era responsável, né, pela dispensação dos antirretrovirais, eu dava o meu celular, a pessoa me ligava, me passava mensagem, WhatsApp, porque fica mesmo muitas dúvidas. Às vezes, naquele momento ali que você recebe essa notícia, né, que você vai ter que tomar um medicamento e tal, como a Bia falou, o psicológico da gente, a gente não tá muito bem, né? Às vezes você pega aquilo, leva para casa, chega em casa, você começa, aí vai ler a bula. Mas a bula tem que constar, a bula tem que constar tudo que é lei, é por lei, né, gente? Eu acho que ficou muita coisa pra gente falar aí. Ficou, mas a gente marca uma outra vez que eu tô vendo que até perdeu. Acho que no Instagram saiu, no meu aqui um pouquinho, o vídeo deve ter voltado, e o Facebook das duas também saiu, mas voltou. Pessoal, a gente agradece muito a participação, a gente vai encerrar aqui. Mais uma vez, deixe os comentários e quem tiver gostado, compartilhe. A aula vai estar no Facebook meu e da Ana Paula, tanto meu Beatriz quanto da minha página, da Aplicar. A Ana Paula também tem a página e o perfil dela. E a gente agradece mesmo a participação, os comentários. Foi muito legal participar, né, Ana? Gente, muito obrigada, eu adorei. Espero que você também seja convidado mais vezes. O Kibe não, né, gente? O meu cachorrinho. O Kibe é o cachorrinho. Assim, a gente vai dar a linha nele no dia, botar ele de férias em algum lugar, passeando. Eu queria agradecer muito todo mundo que me seguiu aqui até agora, seguiu a gente, tudo, e pedir desculpa se eu deixei de falar o nome de alguém, que é tanta gente que entrou ali, tanta gente querida, que eu pedi, falei, gente, vai lá, fica online e tal, mas espero que vocês tenham aproveitado o assunto, tá?
E agradeço demais. E desculpa se eu não falei o nome de todo mundo, tá? Mas depois eu vou ali nos comentários e a gente vai conversando, tá bom? Isso. Beijo Pra pra vocês. todos. Obrigada.